Oi pessoal, vamos começar mais uma aula de dinâmica, né? Mecânica Geral 2. O assunto dessa aula de hoje vai ser o quê? Vai ser quantidade de movimento e impulso. Eu sempre coloco essas imagens para a gente começar a discutir um pouquinho do que a gente vai falar, né? E são aplicações clássicas, né, no estudo de quantidade de movimento e impulso. Esse dispositivo em cima, que é conhecido como pêndulo de Newton, ele é até às vezes é utilizado como um objeto decorativo, né? Ele utiliza o princípio da conservação de quantidade de movimento com coeficientes de restituição bem altos, né? Para poder esse dispositivo se manter nesse movimento por bastante tempo. E outra aplicação também é em colisão, né? Quando a gente fala de quantidade de movimento, geralmente a gente fala de colisão. São os exercícios clássicos de quantidade de movimento, são exercícios de colisão. Então é isso. Eu coloquei aqui quantidade de movimento angular, mas eu acho que não vai dar para falar nessa aula, né? Mas vamos lá. Eu já preparei um pouquinho aqui de onde eu quero chegar para adiantar um pouquinho, porque essa primeira fórmulazinha aqui da quantidade de movimento, ela é bem simples, e eu imagino que vocês já viram em outros lugares aí da física, do estudo de vocês, tá bom? Então, a gente está falando aqui, a gente vai definir o que a gente conhece como o princípio do impulso e da quantidade de movimento. Esse impulso é resultado de uma ação de uma força durante um tempo. Como a gente vai chegar nessa fórmulazinha que está selecionada em vermelho, né? A gente vai partir da segunda lei de Newton, que é a somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração sobre o corpo, né? Ou seja, uma força, ela promove uma aceleração num corpo que é proporcional à sua massa, né? Certo. Aqui a gente tem que lembrar da nossa força, da nosso equacionamento lá de cinemática, né? Em que eu tinha que a aceleração era dv dt. Deixa eu pegar a caneta certa aqui. Aí. E aí, isso daqui vai implicar para a gente, né, que a nossa fórmula vai ficar assim. Isso aqui é vetorial. E a nossa fórmula vai ficar assim, né? Somatório de forças é igual a m dv dt. E aí, utilizando o artifício matemático de pegar esse dt, né, e passar para o outro lado multiplicando, a gente vai ficar com somatório das forças vezes dt é igual a m vezes dv. Eu já deixei separadinho assim de propósito, né? Por quê? Porque a gente vai integrar esses dois lados. O lado esquerdo a gente integra em relação ao tempo, do tempo 1 até o tempo 2, e o lado direito a gente vai integrar da velocidade 1 até a velocidade 2, vetorial também. E assim, a gente está falando de corpos com massa constante, né? A gente vai trabalhar com, por exemplo, se a gente estiver falando de um corpo que vai romper durante uma explosão, né? É bem comum esse tipo de exercício em exercício de quantidade de movimento. Só que o pedaço de cada uma das massas vai ser constante, né? Essa massa, ela não seria constante com a velocidade se fosse algo uma massa que dependesse da velocidade, assim, como se ela estivesse perdendo massa com velocidade, tá bom? E seria um exercício bem mais complexo de analisar. E aí, dessa fórmula que a gente integra o lado direito entre V1 e V2 vai ficar, né? mv2 menos mv1. E isso daqui é a fórmula do impulso, que é essa integral aí entre T1 e T2 da força de T. E a quantidade de movimento aí, né? Que é mv. Certo. E aí, essas são as letras que a gente vai utilizar, né? Impulso a gente vai utilizar... Deixa eu colocar outra cor. Impulso a gente vai utilizar a letra I. E quantidade de movimento a gente vai utilizar a letra L. Tá bom? É comum a gente utilizar letras diferentes do que vocês estão acostumados, né? Então, letra I para impulso e letra L para quantidade de movimento. Então, aqui é a quantidade de movimento e aqui é o impulso. Pronto. E aí,
pegando essa fórmula daqui de cima e passando essa massa vezes a velocidade no instante 1 para o lado esquerdo, positivo, a gente encontra o que a gente chama como princípio do impulso da quantidade de movimento. Esse formato é semelhante ao princípio lá do trabalho e energia que a gente viu, né? Que a gente tinha a situação antes e aí aconteceu algo, né? No caso aqui vai ser um impulso e aí eu vou ter a situação depois. Então, analisando a fórmula em termos de o que ela significa, né? Eu tenho que a massa vezes a velocidade que eu tinha antes, então se eu tinha um corpo que ele tinha uma certa velocidade, e aí eu fiz uma força nele durante um intervalo de tempo, essa força nesse intervalo de tempo é o que a gente fez, que é o que a gente faz como a gente realizou um impulso nesse material, e ele vai adquirir ele vai ter depois desse tempo uma outra velocidade. É isso que essa fórmula quer dizer. Vamos fazer o exercício. Vou começar com o exercício 15.2, né? O 15.1 é bem simplesinho. Então, 15.2 fala assim, ó, um engradado de 50 libras. Lembra que isso daqui, gente, a gente pode analisar diretamente lá, como se fosse as unidades do sistema internacional, né? Não vai afetar tanta coisa pra gente. Isso aqui lembra que é a unidade de força, tá bom? Força. Então, 50 libras, então, é o peso mostrado nessa figura. Aplica-se uma força de intensidade variável P, então essa força aqui P, que varia com o tempo, então 20T, e aí libra unidade de força, onde tem dado em segundos. Determina a velocidade do engradado 2 segundos após o início da aplicação de P. E a velocidade inicial do engradado é V1, plano abaixo. Então, essa velocidade aqui, nessa mesma direção. E o coeficiente de atrito cinético entre o engradado e o plano é μc, ou seja, eu vou ter atrito. Então, vamos desenhar já o DCL aqui, né? Diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre vai ficar o quê, né? Eu vou ter aqui o plano inclinado, o meu caixote, a minha força. Vou desenhar com outro... Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Vamos desenhar nossas forças em vermelho. Então, eu vou ter força peso, então eu vou colocar aqui mg. Eu vou ter a força P nessa direção aqui. Eu vou ter a normal ao plano, normal do corpo. E eu vou ter aqui o FA, que é o fator de atrito, a força de atrito. São essas forças. Tem alguma outra força? E eu tenho essa velocidade aqui. Eu vou representar ela aqui também. Viu? Pronto. Então, são essas as nossas forças que estão atuando sobre o corpo. Beleza. Então, a gente vai colocar aqui o princípio da quantidade, o princípio do impulso e da quantidade de movimento. Pronto. Lembra lá qual que é a fórmula? Vamos copiar. Então, aí, já vou colocar isso aqui na outra página, né? É melhor, porque eu vou ter que fazer em x e em y. Então, eu vou ter que aplicar como a gente está falando de forças e velocidades vetoriais, lembra que a gente vai ter que aplicar isso aqui em x e y. X vai ser na direção aqui do plano inclinado, né? E y, ortogonal a ele. Então, eu vou ter em x, como é que eu vou ficar em x? Em x eu vou ter isso daqui, ó, mv1 em x. No caso, eu não vou nem colocar x porque v1 está em x, tá bom? Então, v1 está na direção positiva do que eu orientei ele como x, então eu vou deixar, eu coloquei positivo. Mas as forças agora, essa integral aí. O que vai acontecer quando eu tiver uma força constante com relação ao tempo? A força vai sair da integral e eu vou integrar o tempo, né? Então vai ficar força T2 menos T1, ou seja, aqui delta T. Então, no caso, se for constante, eu vou ficar com força vezes ΔT. Então, vamos lá. Vamos pegar as forças. Eu tenho a força de atrito e a componente x do peso. Então, ó, a componente x do peso, o ângulo de 30 graus é esse daqui, né? Lembram que isso daqui é 90, esse ângulo aqui vai ser 60, porque vai ser o complementar de 30 nesse triângulo aqui, né? Nesse triângulo aqui. Aí isso aqui vai ser 60 e como o outro aqui é 90, vai ser 30. Beleza, né?
E aí, então, eu vou pegar a componente desse peso aí. Então, vai ficar... O peso é constante. Então, vai ficar mg seno de 30, né? Porque é essa componente aqui, ó, é o cateto oposto. Seno de 30 vezes ΔT. Esse tempo aí que essa força ficou atuando, tá bom? No caso, a gente vai ver lá 2 segundos, tá certo. Pronto, deixei ela aqui. Mais, menos a força de atrito, no caso, a força de atrito, vou colocar primeiro assim, força de atrito vezes ΔT também. Todas essas forças vão atuar durante esse tempo, porque as forças atuam durante todo o movimento. E aqui eu vou ter a outra força. No caso, eu tenho um detalhe. O peso não, a força P depende do tempo. Então eu não vou poder colocar ela aqui constante. Eu vou ter que colocar o quê aqui? Eu vou ter que colocar a integral de 0 até 2 segundos da força P dt. Isso aqui vai ser mv2. Tá bom, ó, então a nossa equação para resolver é essa daqui. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter mv1 mais mg. Vamos fazer assim, eu vou resolver primeiro essa integral aí. Não é complexa não. Vou fazer aqui mesmo, ao invés de gerar um novo slide. Então, a integral de 0 até 2 de P dt. P é 20t. Então, 20t integrado, né, dt. 20t integrado vai ficar o quê? Vai ficar 20t ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 10t ao quadrado. De 0 a 2, né, é só a gente resolver isso aqui depois. Isso aqui vai ser mv2. Isso tudo aqui eu vou copiar, que ficou a mesma coisa. Pronto. E aí, então, a nossa equação para resolver é essa equação aqui de baixo, né? Ó, então, vamos substituir o que a gente já sabe. A gente sabe a massa? Sabe, né? A massa, ela vai ser... a massa, então, ela é o peso dividido pela gravidade. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 50 libras divididos pelos 32,2, que é a gravidade. Vezes V1, que ele forneceu, que é 3 pés. Então, vou deixar em pé aqui. E aqui vai ficar mg, então é 50. Mg no caso é o peso, né? Então vai ser 50. Aqui ficaria 50 sobre 32,2 vezes 32,2, que é a gravidade, né? Vezes seno de 30, que é meio, vezes ΔT, que é 2 segundos. Menos. A força de atrito é o quê? Vamos substituir aqui. É μ vezes a normal. No caso, a normal é a componente y do peso, né? Mas vamos deixar aqui como a normal primeiro, nc, vezes ΔT. Então, aqui eu vou ficar com o μ, ele vale 0,3 vezes a normal, vezes ΔT, que é 2, mais 10t ao quadrado, então vai ficar 10 vezes 4, né? 40, é igual a m, que é 50 sobre 32,2 vezes V2, que eu quero saber. Então, eu tenho quantas incógnitas aqui? Eu tenho a normal como incógnita e o V2 como incógnita. Onde a gente vai encontrar a normal desse corpo aí? Vai ser no eixo Y. Então, vamos fazer o eixo Y aí. O princípio do impulso da quantidade de movimento para o eixo Y. Isso daqui, né? A gente pode pegar tudo aqui. Então, pronto. Para o eixo Y vai ficar como? Ó, eu vou ter o que no eixo Y? Eu vou ter a normal apontando para cima, perdão, mv1 em y, né? Mais as forças agora. Eu só vou ter forças constantes, hein? Então eu vou ter a normal apontando para cima vezes ΔT. Eu vou ter menos mg cosseno de 30 vezes ΔT. Só essas duas. Só essas duas é igual a mv2 em y. Eu tenho duas coisas aqui que eu posso... Eu tenho várias coisas para falar, né? Primeira coisa, a velocidade em y é zero, a velocidade em y é zero. Eu não tenho movimento em y, só tenho movimento em x. E outra coisa aqui, quando a gente
vai sobrar as equações assim, né? Vai sobrar NC menos vezes ΔT menos MG cosseno de 30 graus vezes ΔT aqui. Eu acho que nem precisava falar isso, né? Mas aqui a gente pode simplificar o ΔT que está multiplicando as duas lá da equação. E aí vai ficar assim, né? Que o NC menos MG cosseno de 30 é igual a zero. E aí a única incógnita que a gente tem aqui é a normal. No caso a gente resolve a normal vai dar 14,3 ou 43,3 libras, né? Lembra que aqui é libra-força. Eu gosto de colocar esse força aqui, mas utilizar a mesma unidade do livro é libras. Vou colocar o força. Eu não sei, eu gosto de colocar esse força aí para mostrar que é força. Pronto. Então a gente achou a normal, a gente pode substituir aqui, né? Essa normal aqui que a gente achou aqui. E a gente acha a velocidade. A velocidade aí, substituindo, a velocidade 2 vai dar 44,2 pés por segundo. Então, vamos falar de algumas coisas. Ó, primeira coisa que eu quero falar tem outras formas de fazer exercício? Lógico que tem. Primeira coisa, aqui, eu precisaria utilizar o princípio da quantidade do impulso da quantidade de movimento para um caso em que eu não tive uma força atuando no eixo Y que variou a velocidade, né? Porque eu não tinha movimento relativo no eixo Y, né? Então eu poderia fazer simplesmente aqui o quê? A somatória de forças, né? A equação de movimento. No caso, isso daqui é a equação de movimento. Isso aqui é igual à equação de movimento. Outra forma de eu pensar aqui, eu poderia o quê? Eu poderia pensar em cinemática também, né? Eu sei que essa somatória de forças vai ser responsável por cinemática não, perdão, dinâmica. Eu sei que essa somatória de forças aqui sobre esse corpo vai ser responsável por gerar uma aceleração. Então, eu poderia fazer somatória de forças igual a MA em x. E aí eu calcularia a aceleração em x e depois, com cinemática, eu conseguiria calcular a variação da velocidade, né? Desse corpo, tá bom? Então, eu poderia fazer integrando com as fórmulas que a gente já conhecia. Certo? Beleza. Então, é isso daqui, esse exercício. Eu espero que seja... É bem simples, né? É só adicionando um pouquinho aí, uma quantidade de movimento que a gente... É um assunto, essa matéria é nova. Certo. Então, o exercício 15.3 fala assim, ó, os blocos A e B, mostrados na figura 15.6a, têm massas de 3 kg e 5 kg. Então, A 3 kg, B 5 kg. Se o sistema parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, né? Determina a velocidade do bloco B após 6 segundos. Então, ele quer a velocidade de B depois de 6 segundos. Despreze a massa espolesa dos cabos. Então, ele está falando que não tem atrito, não tem nenhuma outras forças, a não ser a tração nos cabos e as reações aí e os pesos, né? Beleza. Como a gente vai fazer esse exercício? A primeira parte que a gente vai pensar nesse exercício aqui é algo que vocês já sabem, que é a ideia do tamanho da corda aí, em termos dos pontos de referência do A e B, né? Das posições A e B, CSA e SSB. Então, fazendo essa equação para esse movimento relativo, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai ver que o SA, ou seja, a posição aí A, aqui a gente quer encontrar aqui o tamanho total da corda, né? Então, eu vou ter 2 vezes esse SA mais uma SB, né? Mais esse SB aqui. E aí, isso é o tamanho total da corda, que é sempre constante. Então, certo. Então, vai ser 2SA mais SB. E aí, para a gente conseguir a relação entre as velocidades, a gente faz o quê? A gente deriva. Isso. Aí, derivando, eu vou ficar com 2VA mais VB. Isso daqui é igual a zero, derivada da L, porque o comprimento total do cabo ali é constante, né? Então, isso daqui vai ser a minha equação 1. Pronto, essa é a minha equação 1. A gente pode até isolar aqui, o que eu isolei para ficar melhor é o VA, né? Tanto faz. Nossa equação 1. Pronto. Agora que a gente chegou na equação 1, a gente pode deixar ela de lado aí. Porque a gente não sabe nem VA e nem VB, né? Eu vou pegar
Lá em dinâmica a gente fez isso daqui pelas forças e tal. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai utilizar o princípio do impulso da quantidade de movimento. Vou copiar ele aqui para a gente perceber. E aí eu vou utilizar esse princípio da quantidade de movimento aqui, mas eu vou ter que utilizar, eu não posso utilizar para o A e para o B como um sistema todo, porque o movimento dos dois está diferente aí, né? Eu poderia pensar, por exemplo, em forma de um sistema, se os dois estivessem juntos. Mas é melhor aqui, nesse caso, analisar cada um separado. Então, eu vou ter que fazer para o A e para o B. Tá bom? Então, eu vou fazer para o A e para o B. E eu vou fazer o desenho de cada um dos dois, né? Eu vou desenhar aí tipo o DCL do A e o DCL do B. Então, no A, eu vou ter... Vou copiar a imagem, depois eu deleto. Pronto. No A, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, a minha polia aqui. Então, eu vou ter uma força aqui, que é o MGA, né? MAG, perdão, é o peso do A. Eu vou ter essa tração aqui desse lado e essa tração aqui desse lado. No B, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Aqui eu não estou fazendo... Percebam o quê? Percebam que isso daqui não é o A. O A, ele é esse daqui. E aí eu vou ter o MAG aqui. E aqui eu vou ter 2T. Tá bom? Eu fiz aqui, isso aqui é o D. É como se fosse um intermediário para a gente entender o que acontece no A. Tá bom? E aí no B eu tenho o quê? No B eu vou ter aí o ponto B, que é o ponto... Eu vou tratar o peso B como um ponto material, e eu vou ter o MBG aqui, o peso do B, e a tração aqui, só uma tração. A tração nesse cabo é a mesma tração em qualquer ponto do cabo, né? O que as soldanas fazem é só mudar a direção da aplicação da força. Então pronto, eu tenho esses dois esquemas, dois DCLs aí. E aí eu posso utilizar agora o princípio da quantidade, do impulso da quantidade de movimento. Vai ficar como? Vai ficar assim, né? MAVA1 mais. Quais são as forças aí? O positivo é para baixo, tá bom? Então eu vou ter... primeiro vou supor, eu não sei o que vai descer, o que vai subir, deixa eu colocar os dois para baixo. Tá bom? Então eu vou colocar aqui também, né? VB e VA. Um dos dois vai estar errado, né? A gente vai descobrir aí. Pronto. Provavelmente vai ser o B que vai descer, né? E o A vai ser subindo. Mas a gente coloca o VA descendo e depois a gente sabe, ver se a gente acertou ou não. Então, MA, VA vão para baixo. Agora as forças que estão atuando. Então, eu vou ter MAG, a força vezes ΔT. E o menos aqui, porque vai estar para cima, o 2T vezes o ΔT. Isso daqui vai ser o MA, VA 2. Certo. E aqui a equação de baixo fica o quê? Vai ficar MB VB1 mais... Eu vou ter que forças. A força peso naquele tempo e a tração naquele tempo. Isso daqui vai ser o MB VB2. Um detalhe, eles saíram do repouso, não saíram do repouso? Então, ó, aqui, tanto o primeiro aqui quanto o segundo vão ser zero, tá bom? E aqui também, esse VA2 e esse VB2, eles vão ser relacionados por essa equação aqui, né? Então, pronto. O que eu tenho de incógnita aqui? Eu tenho como incógnita T, VA e VB. Essas são as minhas incógnitas. E eu tenho quantas equações? Eu tenho 3 equações, né? Eu tenho essa equação 1, a minha equação 2 aqui e a minha equação 3. Então, eu tenho essas 3 equações. Com essas 3 equações, a gente consegue achar as 3 incógnitas, tá bom? Então, como é que vai ficar aí? Para resolver. Eu vou ter aqui, ó. Vou colocar
essa equação aqui vai ficar assim, né? Essa equação 2 ela vai ficar aqui. A massa do A é 3 kg vezes 9,81 vezes ΔT. Lembra que a gente quer depois de 6 segundos. Vezes 6 menos 2T vezes 6 é igual a MAVA. Então, vai ficar 3 vezes VA. E a equação 3 vai ficar MB, que é 5 vezes 9,81 vezes 6 menos T vezes 6 é igual a MB vezes 5VB. Qual que é a estratégia de resolver isso daqui? Nessa equação 3 aqui, você pode... Nessa equação 2, por exemplo, você isola T. Tem diversas formas de fazer. Você pode isolar T em função de VA, e aqui você vai, nessa equação, você vai substituir o VA, né? VA é igual a menos B sobre 2. Então, eu isolei VA e eu substituo tudo aqui. Tudo na T e VA na equação 3. Aí, só para a gente colocar o resultado aqui, né, para não ficar resumindo o sistema, então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o T igual a 19,2 newtons e a velocidade em B, que é o que eu interesso, né? É um 2 aí, o que a gente chama em 2, que é igual a esse VB. Depois desses 6 segundos, ela vai ser 35,8 metros por segundo. Então, era isso aqui que a gente queria. Essa vai ser a velocidade de B. E aí, pelo fato de ter dado positivo, quer dizer que o VB está descendo mesmo, né? Esse VB ele vai estar descendo. Certo? Era isso daí que o exercício pedia para a gente fazer. Ok, vamos continuar então a nossa teoria aí sobre quantidade de movimento. Nosso próximo tópico vai ser conservação da quantidade de movimento. É bem análogo ao que a gente viu para a energia, né? A gente viu o princípio do trabalho de energia e a gente viu aqui o princípio do impulso da quantidade de movimento. Né? O princípio do impulso da quantidade de movimento. E aqui agora a gente vai ver a conservação da quantidade de movimento. Antes de falar de conservação da quantidade de movimento, vamos falar um pouquinho sobre sistemas. O princípio da quantidade de movimento, do impulso da quantidade de movimento, ele também vale para sistemas. É só a gente fazer em termos da somatória, né? Vai ser somatório de massas vezes a velocidade aí em 1. E a gente pode fazer várias massas com várias velocidades, né? Ou as massas juntas aí. Aqui também vai ter a somatória da integral da força, dt, né? E aí aqui o somatória Pronto, então é isso daqui. Esse é o princípio do impulso da quantidade de movimento para sistema, né? E o que é? Qual é a fórmula da conservação da quantidade de movimento? Eu coloquei essa imagem aqui desse prego batendo no martelo para exemplificar a ideia da quantidade de movimento. A gente vai utilizar isso muito quando a gente tiver dois objetos diferentes e eles vão interagir. E essa interação, essas forças que vão atuar aqui, por exemplo, quando a gente falar desse impulso, né, toda força ela vai ter um tempo de atuação e vai causar um impulso, essas forças a gente vai trabalhar como forças internas a esse sistema. Tá bom? Então, por exemplo, assim, eu fiz aqui uma força sobre o prego. Mas o que a gente consegue perceber mesmo, imagina que a gente deixasse esse martelo cair. Então a gente deixa esse martelo cair de uma altura. A gente conseguiria calcular a velocidade com que o martelo caiu. E aí depois a gente sabe a velocidade com que por conta da altura, né, por conta da conservação de energia, a gente conseguiria calcular a velocidade por conta da variação da energia cinética e da variação da energia potencial gravitacional. A gente conseguiria calcular a velocidade por causa da altura.
Só que a força da interação, o tempo que esse martelo bateu nesse prego, é difícil de analisar. Né? Esse exercício que a gente fez aqui, a gente colocou assim, num tempo de 6 segundos, num tempo de 2 segundos. Só que vocês vão ver que tem uns exercícios aqui que são bem abstratos, né? Eles falam assim, existe um tempo de interação de 0,3 segundos. Como que mediram esses 0,3 segundos dessa interação e dessa força, né? É difícil determinar essa força e essa interação, né? O tempo dessa força de interação. Só que a gente sabe que essa força ela é interna. E aí a gente pode, ao invés de trabalhar com essa força interna, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com conservação da quantidade de movimento. E aí essas forças internas aí, elas não vão, vão ser um par de ação e reação. E quando a gente fizer uma somatória dessas duas equações, né, para cada um separado aí, depois a gente juntar, a gente vai perceber que vai ficar o quê? Vai ficar só a somatória da quantidade de movimento aí. Então, isso daqui, né? Isso daqui é o princípio do impulso e quantidade de movimento, né? E esse daqui é a conservação. O que é importante falar sobre isso daqui? Isso daqui é que a gente vai ter que analisar o par junto e a soma dos impulsos externos aí vai ser zero, né? Ou será constante? Não, será zero. Eu falo zero e escrevo constante. Será nula. Será nula. Ok. Isso daqui tem uma consequência bastante interessante para a gente, né? A consequência é que é como se o centro de massa do meu sistema, desses dois objetos juntos, permanece o mesmo. Então isso é muito interessante para quando a gente tiver, por exemplo, uma massa explodindo. Ou dois objetos, um em cima do outro, e aí a gente tem, por exemplo, um menino andando em cima de um objeto, alguma coisa assim. Quando eu tenho duas partículas que estão interagindo, né, e as forças são somente internas, né, não tem força externa nenhuma aí, tá bom?